Olá, lancinauta! O programa Lance na Copa hoje tem uma atração diferente. Você saberia dizer qual equipe teve mais jogadores campeões do mundo quando esses jogadores defendiam seus times na época da Copa do Mundo? Como, por exemplo, o Santos teve o Pelé, que foi campeão em 1958. Você sabe qual time que tem mais jogadores campeões do mundo na época da Copa? Esse é o programa de hoje. Ah, tem um detalhezinho, hein? Tem time brasileiro entre os 10 primeiros colocados. E vamos à perguntinha. Qual o primeiro jogador que, defendendo o Barcelona, foi campeão de uma Copa do Mundo? Teria sido o Romário, o brasileiro Romário, na Copa de 1994? O espanhol Regueiro, na Copa de 1934? Nietzsche, na Alemanha, em 1974? Ou Evaristo de Macedo, que defendia o Barcelona quando o Brasil foi campeão do mundo em 1958? O primeiro jogador que defendia o Barcelona e foi campeão do mundo foi o Romário em 1994. O Regueiro, ele jogava pela seleção espanhola, mas só que a Espanha não foi campeã em 1934. O Nietzsche, é verdade, ele jogava no futebol espanhol e foi o primeiro jogador que não atuava no seu país a ser campeão por uma seleção na Copa do Mundo. O que aconteceu? Ele atuava no Real Madrid e não no Barcelona, quando ele ajudou a seleção alemã a ser campeã em 1974. E por fim, o Evaristo de Macedo realmente defendia o Barcelona em 58. Só que naquela época a seleção brasileira não convocava jogador que atuasse fora do país. Ou seja, o Evaristo não foi um dos 22 convocados para a Copa de 58. Bem, vocês querem saber logo qual é a equipe que mais campeões do mundo teve em seus elencos, não é isso? Quem está em primeiro lugar é a Juventus de Turim, com 25 jogadores que foram campeões do mundo quando defendiam a camisa do clube de Turim. A Juventus teve 10 convocados na Copa de 34, vencido pela Itália. Esse número de 10 jogadores convocados é recorde, tá? Nenhuma seleção campeã do mundo teve tanto jogador convocado quanto a Juventus em 1934. Em 38, a Juventus teve um número muito menor. A base foi a Inter de Milão, do Giuseppe Meazza, mas a Juventus teve 2 jogadores convocados, 2 diferentes desses 10 de 1934. Aí dá aquele pulão, vai lá para 1982, quando a Itália foi campeã com Paulo Rossi, que era da Juventus. A Juventus tinha 6 jogadores naquela seleção, incluindo aí o goleiro Dino Zoff, além, evidentemente, do Paulo Rossi. E, finalmente, em 2006, a Juventus teve 5 jogadores convocados, entre eles o Buffon, o grande goleiro. Nas 4 competições que a Juventus ajudou a se formar a grande base da equipe, nós tivemos 23 jogadores. Mas espera aí, eu falei que foram 25, né? É porque a Juventus teve 2 jogadores que foram campeões com a seleção da França em 1998. O Deschamps, meio de campo, que hoje é técnico da seleção francesa, e o Zinedine Zidane, né, que jogava na Juventus também. Isso faz os 25. Em segundo lugar, a figurinha carimbada, o Bayern de Munique, 23 jogadores. A Alemanha tetracampeã, em todos os campeonatos, o Bayern de Munique teve jogadores convocados. Umzinho em 1954. Depois, o Bayern foi base da seleção em todos os anos, 74, 1990 e agora no título de 2014. Agora tem um detalhe, turma. O Bayern de Munique tem 23 convocados, mas se por acaso a Alemanha for campeã esse ano, já que o Bayern deve ter 6 convocados para a seleção alemã, além de algum penduricalho em alguma outra seleção, como por exemplo a espanhola com Thiago Alcântara, é provável que o Bayern de Munique consiga superar a Juventus de Turim nesse primeiro lugar. Então a briga vai estar muito boa, né? Que está 25 a 23. Em terceiro lugar aparece a Inter de Milão. A Inter de Milão teve 19 jogadores convocados e que foram campeões quando defendiam suas camisas. Fecha o top 5 a equipe da Roma, que tem 15, e o Nacional do Uruguai, também com 15. Quando eu falei para vocês que a Juventus teve 10 jogadores convocados, o único outro time que teve jogador convocado, que teve mais convocados campeões do mundo, foi o Nacional do Uruguai. Em 1930 ele teve 10 jogadores, em 50 tinha 5, por isso que fazem os 15. Depois disso, nunca mais teve jogador do Nacional do Uruguai campeão do mundo. Mesmo assim, com esses 15, a equipe do Nacional do Uruguai entra no top 5. Fechei o top 5. Agora vem o sexto colocado, é o Peñarol com 13 jogadores. Tá faltando um time brasileiro, né? O 7º colocado é um time brasileiro. Você acha que é o Santos? Por causa do Pelé, Pepe, aquele pessoal todo? Não, não é. Flamengo? Vasco? Também não. É o São Paulo. O São Paulo teve 12 jogadores diferentes que foram campeões do mundo defendendo suas camisas. A lista do São Paulo é essa: Dessordi, Mauro e Dino Sani em 1958, Jurandir em 1962, Gerson em 1970, Zete, Cafu, Leonardo e Miller em 1994, Rogério Ceni, Belete e o Kaká em 2002.
O curioso é que o São Paulo é o recordista com 12 jogadores. Só que dessa turma toda, 11 eram reservas. O único titular assegurado desse grupo foi o Gerson em 1970. Em seguida, outro brasileiro, o Santos. O Santos, na realidade, teve 14 campeões do mundo, mas só que teve jogadores repetidos. Então, na realidade, o número de jogadores foram só 10, porque o Pelé foi 3 vezes campeão, 58, 62 e 70, com a camisa do Santos. A mesma coisa aconteceu com o Pepe e também com o Zito, esses dois em 58 e 62. O total de jogadores do Santos que foram campeões do mundo são 10, e são esses. Como eu já citei, Zito, Pelé, Pepe, e também teve o goleiro Gilmar, Mauro, Mengalvio, Coutinho, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo e Edu. E aí vocês ficam perguntando, né? Cadê os times espanhóis? Real Madrid e Barcelona, meu Deus do céu. Eles vão aparecer agora. O Real Madrid teve 10 jogadores convocados e o Barcelona 9. O Barcelona, por exemplo, ele teve os 7 jogadores que formaram a base da seleção que foi campeã do mundo em 2010, né? Iniesta, Xavi e outros, e 2 jogadores brasileiros, o Romário em 94, que foi o primeiro, como eu citei na pergunta, e o Rivaldo em 2002. Esses são os 9 jogadores que o Barcelona tem como campeões do mundo que defenderam seus times nessa época. Depois vem uma lista de brasileiros. O Palmeiras tem 8 campeões do mundo: Mazola, Djalma Santos, Zequinha, Vavá, esse na Copa de 62, Leão, Baldock, Zinho e o goleiro Marcos, o último em 2002. O Botafogo também tem 8 jogadores: Nilton Santos, Didi e Garrincha, esses 3 ganharam 2 Copas, Zagallo em 1962, Amarildo, Jairzinho, Roberto Miranda e PC Caju. Os 7 do Flamengo são Moacir, Joel, Dida e Zagallo em 1958, Brito em 1970, o goleiro Gilmar em 94 e Juninho Paulista em 2002. Já o Vasco, 4. Vavá, em 1958, depois ele foi para o Atlético de Madrid e em 62 ele estava defendendo o Palmeiras, Bellini, Orlando e o Ricardo Rocha, o último, em 1994. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e acompanhe o próximo Lance na Copa.